Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce, gloriosa e inefável paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus por sua família. Espero que o nosso Deus continue com a sua boa mão sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Quero a Deus agradecer por mais um momento onde paramos por alguns minutos para juntos meditarmos, conferirmos a palavra de Deus e assim alimentarmos a nossa alma, edificar a nossa alma. Quero agradecer a Deus por você que é inscrito no canal Rafael Marques Partilhando o Pão, você que tem compartilhado os vídeos aí no grupo do WhatsApp, no direct aí do Instagram. Eu louvo a Deus por sua vida. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, sinta-se à vontade, é gratuito, não se cobra nada para isso, tá certo? Não há nenhum tipo de custo, tá certo? Você pode aí se inscrever no canal, logo aí embaixo tem um botãozinho aí em vermelho, inscrever-se aí no YouTube. Você clica e você automaticamente já é inscrito, tá certo? Você pode também compartilhar, também após se inscrever, você pode também aí tocar aí no sininho, tem um símbolozinho aí no sino, e você automaticamente receberá um novo vídeo, se assim Deus nos permitir, tá certo? Se você pode, abra comigo a sua Bíblia e vamos juntos meditar na palavra do Senhor. A primeira carta ou epístola do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto. 1 aos Coríntios, no capítulo de número 15, meus amados irmãos, somente o versículo 58 nos diz assim a gloriosa palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Meus amados irmãos, o que me chama a atenção é que quem está aqui orientando e quem está aqui dizendo sede firme e constantes no trabalho no Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor, não é alguém que está vivendo aí um mar de flores, não é alguém que está aí tendo o maior conforto possível para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele com propriedade e com conhecimento de causa, ele está dizendo sede firmes e constantes. Não que ele esteja aí vivendo um evangelho de facilidades, nada disso. Paulo, ele mesmo detalhou um pouquinho só do que ele precisou passar no seu ministério, a qual Deus o havia confiado em suas mãos. A gente pode conferir aos mesmos irmãos em Corinto, agora na segunda carta aos Coríntios, meus amados irmãos, agora no capítulo de número 11, veja o que Paulo está aqui dizendo, o que ele vem passando no santo ministério do Senhor e na sua vida ministerial de uma forma geral. Segundo aos Coríntios, no capítulo de número 11, meus queridos irmãos, vamos ler, amados irmãos, a partir do versículo 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Olha aí, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 vez, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Versículo 26. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto,
em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, olha aí, muitas vezes em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Glórias ao nome do Senhor. Paulo, ele fala, meus irmãos, sede firmes e constantes, ele fala com propriedade. Paulo não é um hipócrita. Paulo está dizendo, sede firme e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo não tinha uma vida de facilidades. Paulo não estava em uma rede, ou não estava simplesmente mandando alguém ir. Ele mesmo ia, não é? E passava por muitas e muitas situações difíceis, risco de morte iminente a cada instante, mas da mesma forma, ou na mesma ocasião, ele sabia a quem ele estava servindo. Por isso ele fala com propriedade, sede firmes e constantes, glórias a Deus, sempre abundantes, sem oscilar, glórias ao nome do Senhor, sem vacilar, glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor Jesus. É lamentável, meus amados irmãos, vermos o quanto tem de gente, meus irmãos, que por qualquer coisa desiste, por qualquer coisa quer abandonar as coisas, quer abandonar as coisas de Deus, quer jogar as coisas para cima, para o alto. O interessante é que geralmente tem sempre uma justificativa, não é? Estou passando por muita luta, é muita prova, é muito aperreio, não é? E eu fico observando a coragem dessas pessoas. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não é? Eu não sei a prova, o momento difícil, mas eu creio à luz da Bíblia que essa não é a melhor decisão. Deixar Jesus, não é? Porque está passando por um momento difícil, nunca será a melhor opção. Se com Jesus na vida, se com Jesus próximo, as coisas às vezes se tornam difíceis, inclusive o próprio Senhor disse isso. No mundo vocês vão passar sim por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Se essa pessoa decide deixar Jesus na prova, é um ato de muita coragem, porque se com Jesus é difícil, algumas vezes imagine sem, não é? Interessante que é uma coragem de deixar a Jesus, mas passando por lutas, ninguém quer deixar o emprego, não é verdade? Ninguém muitas vezes deixa a casa, ninguém deixa um carro, não é? Ninguém deixa um amigo, não é? Mas quer deixar Jesus. Meus irmãos, e isso muitas vezes me constrange, meus queridos irmãos. Paulo passou por tantas e tantas coisas, não é? E quando eu leio isso, eu fico constrangido. Eu preciso ser mais crente, eu preciso melhorar, eu preciso servir ao Senhor com mais qualidade, com mais temor e tremor, com mais alegria, com mais gratidão. Queridos irmãos, Paulo sabia tanto, não é, a quem ele estava servindo, meus irmãos. Ele sabia que isso aqui tudo é passageiro, é algo momentâneo. Infelizmente, há uma inversão de valores adentrando até mesmo aqui nesse ponto. Tem muita gente que já não acredita mais no céu, está vivendo como se fosse viver eternamente aqui na terra. Muitas pessoas estão, parece que, perdendo o real sentido da coisa. Estamos aqui apenas de uma passagem. A qualquer momento Jesus vai aparecer aí nas nuvens e vem buscar a sua igreja, a cada um daqueles que se encontram fiéis, obedientes a eles. E se esse dia demorar um pouco mais para aparecer, chegará um momento que a nossa vida terá uma interrupção, chegará um ponto final.
Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Paulo sabia tanto a quem ele estava servindo que momentos antes da sua morte, meus irmãos, por causa do Evangelho do Senhor Jesus, ele disse, ele narrou, meus amados irmãos, no capítulo 4 de 2 a Timóteo, no versículo 6 por diante, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e também o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que coisa linda, amados irmãos. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero me dirigir a você, que por alguma situação você decidiu largar a cruz, você decidiu abandonar, não é, o caminho do Senhor, e que esse caminho nos leva ao céu, o caminho da salvação, pela graça de Deus, não é, manifestada em Jesus, pela sua morte e ressurreição. Querido, você que quem sabe estar aí vacilante, você está distanciado, afastado, você não é mais alguém que está firme, você não é mais alguém constante, você não é mais abundante na obra do Senhor. Eu quero lhe convidar a você voltar para o seu lugar com pressa. Jesus está às portas, estamos já na última hora. Volta para Jesus, sede firme, constante, volta para o teu lugar, arrepende-te enquanto há tempo e regressa, volta para o caminho do Senhor. Deus em Cristo nos ajude, em nome de Jesus. Amém.